Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, cumprimento meus pares, o digno Procurador Regional Eleitoral, advogados e advogadas e servidores da casa aqui presentes. Eu indago aos pares se há algum apontamento ou correção a ser feita quanto à ata da sessão plenária 8.532. Se não houver, proclamo aprovada. Eu novamente participo a todos e a todas que continua adiado, em razão do pedido de vista do colega Dr. Paulo Sodré, o processo 14.476, que é o 2.1 da pauta. O feito, como disse ontem, ele retornará à sessão para julgamento no dia 18/12, portanto, na próxima segunda-feira. Esse com dois pedidos, um de preferência e outro de preferência com sustentação. Nós temos aqui em mesa um pedido de preferência com sustentação oral, então esse precede o anterior. Eu chamo a julgamento o processo 2.2, 78, o número dele é 18.362/2016, da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré. Tem como recorrente de Leusa Oliveira Ribeiro e a parte recorrida do Ministério Público Eleitoral. E como assistente o Partido Social Democrático PSD de Guarantã do Norte. O digno relator está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Edileuza Oliveira Ribeiro, reeleita vereadora em Guarantã do Norte, nas eleições de 2016, em face da sentença da 44ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a presente investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico e de autoridade cumulada com captação ilícita de sufrágio, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face da recorrente. A decisão guerreada cassou-lhe o diploma outorgado, condenou-a ao pagamento de multa eleitoral, declarou o recorrente inelegível por 8 anos e decretou a nulidade dos votos a ela atribuídos, com determinação de nova totalização nas eleições proporcionais de Guarantã do Norte. A recorrente alega preliminarmente que deve ser considerado ilegal ou ilícito o termo de oitiva preliminar, termo de reunião, realizado no âmbito da Promotoria Reeleitoral da 44ª Zona Eleitoral no dia 21 de setembro de 2016, antes da propositura da ação. Afirma que referida prova foi produzida sem a participação da recorrente, que, embora convidada, não pôde comparecer na promotoria, daí não ter tido a oportunidade de contrapor os argumentos das pessoas ouvidas naquela ocasião. Que, desse modo, tal prova foi produzida unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral. A recorrente também aponta em sede preliminar a ilegalidade ou ilicitude da gravação ambiental encartada às folhas 61, pois foi realizada de forma clandestina e oculta, sem o conhecimento e autorização dos interlocutores, que se tratava de uma reunião administrativa privada, devendo haver respeito aos limites impostos à produção probatória, que vai além da proteção da intimidade, consubstanciando o verdadeiro postulado do devido processo legal, que se deve ter redobrada cautela com tal espécie de prova clandestina, sob pena de deturpação e manipulação do processo democrático, que a interlocutora, ora recorrente, não autorizou a gravação da reunião, tampouco havia ordem judicial autorizando para tanto, que em momento algum se tratou de ato aberto ao público, pois não houve convocação ou anúncio do encontro. No mérito, a recorrente aduz que não há como imputar a ela qualquer ilicitude, porque jamais prometeu nada a ninguém, pois não lhe cabia realizar a seleção ou contemplar pessoas e famílias de Guarantã do Norte, com casas populares, tarefa exclusiva do Poder Executivo Municipal, que a política é feita de propostas e ideias capazes de convencer o eleitor, o que deve ser diferenciado da pecha de captação ilícita de sufrágio, que a destinação de casas populares em municípios pequenos é uma questão que passa por várias etapas, muitas vezes complexas e burocráticas, sendo impossível explicar à população mais simples detalhes dessa operação, devendo-se relevar
quando um candidato afirma que, entre aspas, vai dar asfalto, residência, médica, etc. Porque isso é proposta, não compra de votos, que durante a instrução processual nenhum dos fatos aventados pelo Ministério Público Eleitoral foi comprovado, que os testemunhos escolhidos em juízo sob o crivo do contraditório dos senhores Rony Clécio, Cleide Maria, Sandra Maria, Ronaldo Picoloto, Francisca Corrêa e Eliane Gonçalves confirmam a inexistência de provas de que candidato recorrente tenha cometido irregularidade capaz de comprometer a lisura do pleito no qual logrou a sua reeleição. E durante a indigitada reunião administrativa privada, onde estavam presentes no máximo 15 participantes, a candidata Edileuza fez uso da palavra com a única finalidade de expor o seu plano de governo, que em tal reunião não houve aliciamento de eleitores, que a sentença guerreada simplesmente minimizou os depoimentos contrários à acusação, todavia considerou relevante outros depoimentos colhidos em sede administrativa a revelar a necessidade de reforma do julgado, que durante a instrução processual nenhum dos fatos aventados pelo Ministério Público Eleitoral foi comprovado. A recorrente roga, por tudo, o total provimento do recurso em análise. O Ministério Público Eleitoral, perante a 44ª Zona Eleitoral, recorrido apresentou contrarrazões. De início, o recorrido aponta preliminar de ausência de interesse recursal por parte da candidata Edileuza. No mérito, o recorrido afirma que restou devidamente comprovada a prática pela recorrente de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio em razão das promessas de doação de casas populares durante a campanha eleitoral, notadamente o ato político dentro de uma igreja, que os fatos narrados na exordial ficaram demonstrados em juízo, não obstante o comprometimento da instrução processual em razão da apresentação de certidões falsas e tentativa de manipulação de testemunhas por parte da candidata Edileuza, que o áudio do ato de campanha dentro de uma igreja é válido processualmente, pois não há nenhuma prova ou indício de que se tratava de uma reunião privada, que tal gravação ambiental, em verdade, deu-se em ambiente público dentro de uma igreja evangélica com livre acesso de pessoas, que mesmo que fosse considerada uma reunião, a gravação da conversa por um de seus interlocutores não violaria qualquer preceito constitucional. A recorrente, em momento algum, negou a situação descrita no áudio, comprobatório do abuso político e da captação ilícita de sufrágio, que à época dos fatos não havia qualquer controle sobre a emissão na posse de casas populares em Guarantã do Norte, situação que permitia a políticos e candidatos ludibriar a população local com promessas falseadas de doação de casas. Por seu turno, a douta Procuradora Regional Eleitoral manifesta pela rejeição das preliminares, no mérito opina pelo desprovimento do recurso. Por último, antes de encerrar o presente relatório, é necessário mencionar uma situação que ocorreu nesse processo. É que houve pedido de assistência simples por parte do PSD de Guarantã do Norte para figurar na relação processual ao lado do Ministério Público Eleitoral. Tal requerimento foi deferido por esse relator. Decisão essa foi desafiada pela recorrente Edileuza por meio de agravo regimental, embargo de declaração e depois de recurso especial, o qual já foi emitido ao colégio TSE nos autos suplementares. Tal discussão, então, resiste-se, já se encontra na instância extraordinária. Digo isso apenas para dizer porque que demorou para ser julgado o mérito, porque houve uma série de recursos no legítimo direito da parte, não há nenhum juízo de valor. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao digno advogado, apenas fazendo a observação de que, na verdade, o senhor dispõe de 20 minutos, em razão da natureza do processo em julgamento. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores membros, bom dia, demais presentes, colegas advogados, servidores dessa corte. O recurso, e aí me corrijam, por gentileza, é da outra procuradoria, quer dizer, é do Ministério Público de Piso e com a atuação primorosa da Procuradoria Regional Eleitoral. No caso, a Procuradoria também não faria manifestação de sustentação das razões do recurso? Depois de mim? Eu represento assistente simples. Assistente simples do Ministério Público. Não, é do Ministério Público. Eu ouço, então, franqueio a palavra ao doutor
Procurador Regional Eleitoral. E, na sequência, o digno advogado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Cumprimento aos membros desta corte, servidores da casa, ao ilustre advogado que aqui se faz presente na tribuna. Pois bem, em síntese, o Ministério Público Eleitoral ele reitera o parecer ora colacionado aos autos, né, mas nesse ponto eu destaco, em síntese, as conclusões ministeriais. No que toca às preliminares arguidas, iniciando pela ausência de interesse recursal, ora formulada pelo Ministério Público de primeiro grau, esta Procuradoria Regional entende pela sua rejeição, na medida em que, havendo sentença que julgou procedente o pedido de primeiro grau no sentido de cassar o diploma da representada, Edileuza, enfim, há um comprometimento a seu patrimônio jurídico de maneira a legitimá-la a promover sua impugnação recursal. No que toca à ilegalidade do termo de reunião, objeto de acariação, igualmente, esta Procuradoria se manifesta pela sua rejeição, na medida em que, tratando-se de elemento probatório produzido em sede investigativa, em sede extrajudicial, há de vigorar o entendimento quanto à possibilidade do contraditório diferido, né, na medida em que isso pode ser posteriormente questionado no processo judicial. Além do que, a parte recorrente não logrou demonstrar o efetivo prejuízo em sua defesa em razão desse contraditório diferido. No que toca à preliminar de ilegalidade da gravação ambiental, é entendimento sedimentado de nossa Suprema Corte, no sentido de sua licitude, e assim como do próprio Tribunal Superior Eleitoral, exatamente no que toca a gravações realizadas em locais cujo acesso é franqueado ao público. Então, por se tratar de uma matéria devidamente sedimentada, reiterando esse entendimento jurisprudencial, esta Procuradoria Regional se manifesta pela rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, é importante frisar que a sentença que julgou procedente o pedido da AIGE por abuso de poder e captação ilícita de sufrágio, assim o fez fundamentado no princípio da livre convicção, enfim, a partir de apreciação de depoimentos colhidos, em que pese não inteiramente harmônicos entre si, mas que dentro de um conjunto da obra, dentro do conjunto probatório, tornou possível a elucidação dos fatos, em especial diante dos registros fotográficos e filmográficos ora juntados aos autos. Além do mais, nesse sentido, no que toca a essas gravações, restou bem evidenciado a participação direta da candidata em promessas de doação de casas populares em troca de votos. No parecer no qual destaco trechos deste depoimento, os quais pouparei de repeti-los. E, enfim, em razão de todo esse contexto, o Ministério Público Eleitoral entende haver elementos de prova suficientes a lastrear a decisão do juízo de primeiro grau. Este é o parecer, excelência. Agora concedo a palavra ao digno advogado Lauro José da Mata, que é o representante do assistente, que é o Partido Social Democrático, PSD, Guarantã do Norte, que dispõe de 20 minutos. Bom dia novamente. É uma satisfação aqui estar, senhor Procurador Regional, de forma, inclusive como corriqueiramente age, bem sucinta, bem objetiva, fez a sua ratificação completa dos termos de manifestações já havidas nos autos. O senhor relator, como lhe
e ocorre sempre, fez um relatório irretocável da matéria que está em mesa nesse momento. A situação é típica das sentenças, quando pedimos a manutenção pelos seus próprios e fundamentadas razões. Não há dúvida alguma de que a sentença é irretocável sob todos os aspectos. O juízo de piso, talvez num primeiro momento, e essa matéria, na discussão seguinte, nesse tribunal, inclusive, foi bem superada, num primeiro momento, pareceu equivocado em não fazer a execução imediata da sentença, por cassação pelo 41A. Mas essa matéria foi muito bem tratada ao longo desse período, nos autos aqui, inclusive pelo relator, que entendeu, a partir, inclusive, de manifestação do Ministério Público, que, nesse aspecto, também não havia nada a ser corrigido do ponto de vista de determinar a execução imediata da sentença com afastamento da recorrente, naquele momento decidido lá em dezembro de 2016. Eu faço questão de frisar sobre esse prazo e, mais uma vez, corroborar, porque acompanhei a tramitação desse processo, a manifestação do douto relator, em que essa corte não pode ser responsabilizada, essa corte não deu causa a esse atraso, a essa demora para o julgamento, quando temos, em dezembro de 2016, já despachos imediatos do relator, à época juiz titular, e que tão bem aqui permaneceu até recentemente, e hoje, na condição de juiz substituto, por força do destino, é novamente o julgador desses autos. Então, não houve da parte dessa corte, não houve da parte do relator, nenhuma ação, em nada pode ser atribuída a esse tribunal essa demora. Realmente houveram incidentes, houve um incidente processual em que foi permitida, e isso é absolutamente reconhecível como processualmente cabível, os recursos a partir da decisão de admissão do assistente simples, que é o PSD de Guarantã, o PSD Municipal de Guarantã, que tem interesse na causa, em vista de uma discussão que vamos passar por ela aqui daqui a pouquinho, a respeito da retotalização, da recontagem dos votos, que é uma matéria muito bonita, muito discutida nos meios eleitorais, sobre o aproveitamento dos votos nessas situações. O PSD de Guarantã pleiteia essa retotalização, daqui a pouquinho vamos, da forma mais objetiva também, trazer aqui o porquê desse interesse. A validade da prova, dentro das matérias muito bem já abordadas pelo Ministério Público, é indiscutível. Não há o que invalidar de gravações públicas, até mesmo as gravações ambientais, com uma das partes, a jurisprudência já é firme nesse sentido, trazendo para a valoração processual, é reconhecida. Ainda mais do candidato em eleição. Não é possível que o candidato não queira, a partir de suas manifestações, a partir dos seus discursos, que alguém grave as suas manifestações e suas promessas de campanha, absolutamente normais, quando elas estão no campo de projeto político, estão no campo do ideário, como haverá de ser, como vereador, como deputado, como governador. Então, essa valoração está muito bem colocada na sentença, muito bem relatada pelo relator aqui. Mas, da sentença, e pedindo vênia ao prolator, no juízo de primeiro grau, no juízo de piso, o prolator diz o seguinte: diante do exposto, forçoso reconhecer que as provas impugnadas pela defesa preenchem todos os caracteres básicos para o seu devido aproveitamento. São admissíveis, vez que não são vedadas por lei e apresentam valor jurídico para o fato. São pertinentes, pois são próprias e adequadas para provar os fatos aventados, havendo total correlação entre elas e os eventos que pretendem evidenciar. E
são úteis para o esclarecimento dos fatos discutidos, gozando de potencial grau de indução de certeza acerca das alegações. A busca da verdade real, que eu acho que é o objetivo de todo o juízo em qualquer instância e julgamento, em qualquer matéria. Essa verdade é buscada a partir da produção das provas e, como acredito que é matéria superada, até mesmo pelo entendimento jurisprudencial aventado, inclusive pelo digno representante do Ministério Público, dentro dessas provas há uma manifestação que eu vou pedir licença. O digno representante do MP pediu para poupar, indicou em poupar a todos, mas é muito grave o candidato em campanha, e infelizmente, hoje cedo me lembrava das eleições de 82, foram as eleições, o início do processo democrático, como que aquelas eleições foram caras, como que aquelas eleições foram difíceis, como que correu tanto dinheiro. Me lembro que um dos pensadores, que por acaso hoje faria 100 anos de idade, hoje completa 100 anos do seu nascimento, foi candidato aqui no Mato Grosso e saiu de Londres, saiu do Rio, saiu de São Paulo e veio aqui ser senador da República, numa eleição em que aqueles que têm um pouquinho mais de idade se lembram do dinheiro que correu nesse estado. Mas não é de graça lembrar que aquele pensador foi o Roberto Campos, que hoje faz 100 anos do seu nascimento, com o seu valor na história, ninguém há de discutir, mas veio aqui e buscou a eleição. E parece que não tem mudado muito ao longo do tempo as coisas nesse estado. Eu não estou fazendo discurso para leigos, eu estou falando para homens preparados, para julgadores tecnicamente preparados, advogados, juízes, desembargadores, que conhecem essa realidade. Não estou aqui dizendo que esse tribunal julga porque se faz esse discurso ou aquele. Não, julga-se a partir da prova nos autos. Mas o senhor presidente dessa corte, às vésperas das eleições que se avizinham, em poucos dias estaremos já no ano das eleições, tem alertado a sociedade a respeito da corrupção eleitoral, tem alertado a sociedade da importância de se emergir do processo eleitoral candidatos com legitimidade, advindos de um pleito com legitimidade. A oportunidade que esse tribunal tem hoje aqui, no julgamento desse recurso, é de, pedagogicamente, dizer que, como tem agido na medida do possível, na medida dos seus recursos e de suas possibilidades, não permitir eleições fraudadas, eleições que os seus egressos, os que alcançam os mandatos, não tenham a legitimidade devida. Mas, como eu gostaria de dizer, e não poupando, porque são 2 linhas apenas, a candidata em campanha, e essa prova eu acho que não há o que se discutir da sua validade, diz, numa reunião entre membros de sua igreja, e eu tenho 250 casas para contemplar primeiro meus irmãos. Comecei a fazer a inscrição, mas com medo da justiça eleitoral eu parei. É assim que se procedem os candidatos desonestos. É assim que se procedem os que exploram a miséria, as dificuldades. E esse tribunal, eu tenho certeza, na medida do possível, na medida que as provas chegam, a Justiça Eleitoral tem exercido o seu papel e a nossa confiança de que esse julgamento, pelo desprovimento do recurso, portanto, decidindo pela cassação, pela manutenção da cassação do registro da candidatura da recorrente, será mantida. José Jairo Gomes está na sentença, mas é matéria de todo e qualquer escritório de advocacia. É matéria de todo e qualquer advogado, e aqui os ilustres membros egressos da advocacia, doutor Ricardo Almeida, doutor Jackson Coleta Coutinho, são debatedores constantemente de matérias, e José Jairo Gomes é um dos mais festejados. José Jairo Gomes diz que o abuso de poder assume conceituação elástica, flexível, podendo ser preenchida por fatos ou situações tão variadas quanto as seguintes.
uso nocivo e distorcido de meios de comunicação social, propaganda eleitoral irregular, fornecimento de alimentos, medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico, material de construção, oferta de tratamento de saúde, contratação de pessoal em período vedado, percepção de recursos de fonte proibida, coação moral, o abuso de poder malfere o processo eleitoral e compromete a sua normalidade ou legitimidade, constituindo-se a ação de investigação em instrumento para proteger a rigidez do processo eleitoral. Senhores julgadores, nós não podemos continuar a assistir passivamente como que uma sociedade inteira tomada de Rivotril, como que uma sociedade inteira a assistir, e repito que não estou fazendo porque as provas dos autos, a matéria está muito bem relatada, como já trouxemos aqui, a assistir essa repetição. As eleições gerais, as mais importantes do país, se avizinham. E eu tenho manifestado em reuniões, em debates, na advocacia, em oportunidades as mais variadas, que a composição atual do TRE, com as manifestações públicas, o que é do seu direito, o que é até da sua obrigação, da alta cúpula dessa corte, tem sido no sentido de que serão eleições sérias, não serão eleições em que advirão egressos eleitos ano que vem à custa do poder econômico. O poder econômico já é autorizado, essa é a realidade no processo eleitoral nosso. Pior do que o poder econômico é o abuso de poder econômico. Eu tenho certeza que, agora, para concluir, é necessário que eu me manifeste a respeito do interesse do PSD de Guarantã em permanecer nesses autos, em ter vindo buscar a assistência. Se não tem legitimidade o voto adquirido à custa de promessas, à custa de satisfazer as misérias e as dificuldades humanas tão graves nesse país. Lá no longínquo município de Guarantã, como na longínqua Vila Bela, Confresa, Vila Rica, ou em Cuiabá. É muito dito em Cuiabá. Saia no dia das eleições com um bom pacote de oncinhas ou de amarelinhas, porque o povo não sai com grandes compromissos com quem vai votar. Ora, o povo até pode viver as suas dificuldades, mas cabe ao político, ao representante, não fazer uso do pacote de notas de 50, do pacote de dinheiro no bolso para comprar votos. Esse tribunal haverá de também decidir pela retotalização, pela recontagem e, vamos dizer, um novo quadro dos vereadores da cidade de Guarantã a partir do reconhecimento da contaminação dos votos atribuídos à recorrente, que, anulada o seu registro de candidatura, mantida a cassação do seu registro de candidatura e, portanto, com o afastamento do mandato, a retotalização a ser procedida pela Justiça Eleitoral venha contemplar o partido PSD, que tem interesse direto, na medida em que essa retotalização, como de conhecimento de Vossas Excelências, vai se fazer uma nova distribuição das vagas entre os concorrentes daquelas eleições. Enfim, não vou fazer uso do tempo integral, até porque Vossas Excelências conheceu muito bem, aguardamos o voto de Sua Excelência, o senhor relator, rogando mais uma vez e pedindo escusas, também mais uma vez, por aparentemente ter feito discurso a leigos, o que tenho absoluta convicção de que não são. São julgadores técnicos preparados, mas também, acredito que com grande responsabilidade social. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado, representando assistente. Eu retorno, portanto, a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, cumprimento inicialmente o digno advogado, doutor Lauro, pela sua sempre pontual manifestação. A primeira preliminar, senhor presidente, eu vou ser bastante objetivo, o doutor procurador já foi bem claro, houve um equívoco por parte do recorrente, que ao recorrer disse que pediu para que todos os pedidos concedidos na exordial fossem deferidos. Um mero erro técnico,
Tanto é que, atento a isso, a douta procuradora manifestou-se contra a falta de interesse processual arguído pelo Ministério Público de primeiro grau. Portanto, eu estou afastando isso em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Os eminentes pares estão de acordo com o afastamento dessa primeira preliminar. O senhor pode prosseguir. Obrigado. A segunda preliminar trata da ilegalidade e ou ilicitude do termo de oitiva prévia realizada na promotoria eleitoral. A segunda questão preliminar a ser debatida foi levantada pelo recorrente Edileuza Oliveira Ribeiro. Afirma a candidata que deve ser considerado ilegal e ou ilícito como meio de prova o termo de oitiva preliminar realizado no âmbito da promotoria eleitoral da 44ª Zona Eleitoral no dia 21 de setembro de 2016, antes da propositura da presente AGE, sob o argumento de que a recorrente não participou de tal providência tomada pelo Ministério Público. Compulsão dos autos, as folhas 16 e 19 desses autos, percebe-se claramente que o evento chamado de termo de reunião consubstanciou simples tomada de depoimentos prévios por parte da excelentíssima senhora promotora eleitoral, no qual ela reduziu a termo as declarações dadas pela então prefeita de Guarantã do Norte, senhora Sandra Maria, e pelos senhores Rony Clécio e Sandro Lúcio, os quais, diga-se de passagem, foram depois ouvidos em juízo. O expediente adotado pelo Ministério Público foi público, não foi secreto e foi após a instauração de regular procedimento preparatório eleitoral, como se vê as folhas 10. É necessário registrar que a candidata Edileuza foi formalmente convidada a participar do referido encontro na sede da Promotoria de Guarantã do Norte, conforme se vê as folhas 12. No primeiro momento, a candidata se prontificou a comparecer. Todavia, posteriormente, por meio de petição encartada às folhas 13, a recorrente informou que, em razão de compromissos políticos e de ordem pessoal, não poderia estar presente na promotoria. Por um lado, é óbvio que a candidata Edileuza não tinha qualquer obrigação legal de comparecer ao convite formulado pelo Ministério Público Eleitoral. A ela assistiu o direito de não participar da tomada de depoimentos, como de fato o fez, ou seja, não compareceu. Todavia, não há cabimento em sustentar a ilegalidade e ou ilicitude de um ato pré-processual praticado pelo Ministério Público somente porque a candidata optou por não comparecer ao termo de reunião. Como é sabido, o Ministério Público, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático, tem a faculdade legal de instaurar inquéritos civis ou outros procedimentos administrativos prévios à sua atuação em juízo, a teor do disposto no artigo 7º, inciso 1, da Lei Complementar 75 de 1993. Trata-se de providência efetuada no interesse do exercício das funções institucionais do Ministério Público e não na defesa de um futuro e eventual incerto réu ou demandado. Por isso, as oitivas tomadas pela excelentíssima senhora promotora no termo de reunião de folha 16 e 19 são próprias da atividade do parquê eleitoral. É claro que os termos de declaração em quaisquer outras peças produzidas unilateralmente pelo Ministério Público de caráter investigatório devem ser aquilatadas no seu devido valor e bem situadas dentro do conjunto probatório do processo, e jamais substituem o peso e a importância da prova tipicamente judicial, processual, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Mas não pode ser considerado ilegal e ou ilícito um mero procedimento preliminar efetuado pelo Ministério Público previamente à propositura de uma ação tão importante como é a investigação judicial eleitoral. Nesse sentido, eu trago aqui um precedente no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá que versa sobre a mesma matéria, e aqui peço ainda para não ler. Com tais considerações e em consonância com a douta Procuradora Regional Eleitoral, rejeito a preliminar. É como voto, senhor presidente. A preliminar, portanto, de ilegalidade ou ilicitude do termo de oitiva prévia realizada, então, na promotoria, não é isso? Ela foi previamente, a Edileuza foi previamente intimada e ela não compareceu. Foi isso? Exatamente. Todos estão de acordo com a rejeição? Ou não? Vou colher, então. Só saber, doutor Paulo, foi um procedimento administrativo, foi um inquérito civil público? Na verdade, foi um procedimento administrativo decorrente da prisão de uma das duas testemunhas que trouxe fatos ao conhecimento da promotoria e ela quis investigar antes de fazer a propositura. E convidou a prefeita, convidou então o vereador, que ambos tinham sido mencionados por esses presos para ouvir. Perfeito.
Está, portanto, unanimidade também rejeitada essa preliminar. Vamos para uma terceira, não é isso? A terceira preliminar, eu vou pedir vênia aos nobres pares pela demora na leitura, porque eu fiz dada a importância dela, eu fiz um maior aprofundamento aqui. Preliminar, ilegalidade e ilicitude de gravação ambiental. Essa matéria é recorrente nessa corte, inclusive nos demais tribunais. O senhor é um dos relatores, foi. Exatamente. A terceira preliminar, também levantada pela recorrente Edileuza, diz respeito à suposta ilegalidade ou ilicitude da gravação ambiental constante às folhas 61 dos autos, meio de prova que acompanha a petição inicial da presente AGE. Diz a recorrente que a gravação foi realizada de forma clandestina, sem o conhecimento e autorização dos interlocutores das conversas ali registradas, que se tratava de uma reunião administrativa privada, não aberta ao público, sem qualquer autorização judicial para sua gravação, o que atrai a aplicação da garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, tal seja a inadmissibilidade no processo das provas obtidas por meios ilícitos. Contudo, não assiste razão a recorrente. A oitiva do áudio de folhas 61 revela que a candidata Edileuza estava dentro de uma igreja evangélica de Guarantã do Norte durante a campanha de 2016, quando se dirigiu à plateia ali presente e discursou sobre o pleito vindouro, praticando, em tese, um ato de verdadeira propaganda eleitoral. Tanto que a candidata agradece ao pastor José pela realização da reunião, fala a candidata também que, entre aspas, estão faltando 20 dias para a eleição, fecha aspas, que está ali para pedir o apoio de todos os presentes. Na sequência, o pastor agradece às pessoas que foram convidadas e ali compareceram para apoiar a recorrente, afirmando, inclusive, que se ela fosse eleita, representaria bem todos os evangélicos. Isso aqui eu coloco onde está gravado, 16 minutos e 22 segundos. Né? Tais textos da gravação demonstram que se tratava de um ambiente público e que as pessoas que ali estavam compareceram porque foram convidadas. Consigno que em nenhum momento a recorrente, em sua peça processual, nega o local onde se deu a gravação, uma igreja. À época do fato, aproximadamente 20 dias antes do pleito de 2016. E a circunstância inabalável de que a voz constante no áudio é da própria candidata Edileuza Oliveira Ribeiro. Observe que os templos de qualquer culto são espaços públicos por excelência, desconhecendo-se a existência de um ministério evangélico que seja secreto, com restrição de acesso. Disso decorre que a gravação do áudio de tal ambiente público, feita por qualquer pessoa ali presente, aí eu faço a ressalva, convidadas, nem de longe viola a intimidade ou a privacidade de quem quer que seja. E resiste-se que, por templo religioso, deve ser considerado todo o prédio fisicamente e toda a sistemática que engloba o culto. Daí porque são considerados templos não apenas os edifícios destinados à celebração pública dos ritos religiosos, isto é, os locais onde o culto professa, mas também os seus anexos. Aqui eu cito Roque Antônio Carrasco, em matéria tributária, essa matéria é muito discutida naquela seara. Então não deve ser considerado templo apenas a igreja, sinagoga ou edifício principal onde se celebra a cerimônia pública, o culto em si, seja o culto, a missa, enfim. Mas também a dependência, a casa contígua, o convento, os anexos por força de compreensão, inclusive a casa, a residência do pároco, o pastor, conforme a Leomar Balieiro, também direito tributário brasileiro. Nesse sentido, eu trago o precedente do STF em matéria tributária. Eu trago esses precedentes porque o direito é como um todo. Se para a imunidade tributária é considerado como templo, não só o local onde são celebrados cultos, o salão da igreja católica ou protestante, mas também a casa do padre ou do pároco, as dependências, o salão paroquial, se ali é considerado templo, espaço público, também nessa seara ou deve ser considerado. Aí eu trago como paradigma esse voto da jurisprudência. Imunidade tributária de templos de qualquer culto, vedação de incidentes de imposto sobre patrimônio, renda e serviço, né? Aí diz ainda o relator, a imunidade deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e o serviço, ou seja, abrange os anexos. Aqui, Gilmar Galvão e Gilmar Mendes, antiga essa jurisprudência. Assim, lista é a prova obtida por gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou membro da plateia, em especial quando o discurso gravado foi preferido em ambiente público, porque não acobertado por qualquer espécie de sigilo,
Importante registrar que, em relação a essa matéria, esse egrégio TRE assim, já decidiu. Eu trago aqui um precedente do doutor Ulisses Rabaneda, fazendo a ressalva que ele foi voto vencido, mas ele não mudou de relator, ele foi voto vencido. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, ainda que utilizadas por terceiro, decisão por maioria. Aqui também, desse tribunal da lavra do doutor Agamenon, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores da prova é lícita, presente no TSE do STF. E continuando, não se desconhece que há uma certa celeuma neste ponto entre as posições do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, às vezes, adota uma posição mais restritiva, não admitindo a gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o consentimento do outro. Mas, veja-se, tal posicionamento do TSE se dá em caso de gravação ambiental em ambientes privados, o que difere do presente processo ora em análise, onde a gravação ambiental, como se viu, ocorreu numa igreja aqui considerada um ambiente público. De qualquer forma, a posição majoritária no Supremo Tribunal Federal é pela admissibilidade como lícita da gravação ambiental feita por um dos interlocutores, inclusive sendo tal tema já julgado em repercussão geral. Aqui, repercussão geral reconhecida, peço vênia para não ler, esse voto já foi trazido ao conhecimento dessa Corte. Aqui também do STF outros precedentes, validando a gravação ambiental. E finalizando, eu pontuo, é certo que na seara eleitoral, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal ainda não fincou raízes, por incrível que pareça, né? Ainda há. Tanto que, recentemente, em 7 de dezembro de 2017, foi publicado o acordo do recurso especial 1040-1515 de Sergipe, onde novamente se reconheceu a repercussão geral desta feita com enfoque específico na seara eleitoral. Leio a parte negritada. Prova, gravação ambiental, realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral do sentido da ilicitude dessa prova, sob o fundamento de que há necessidade de proteção da privacidade e da honra. Gravação ambiental que somente seria legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para acusar da prática de eleição eleitoral. Suporte jurídico de fatos diversos que afastam a aplicação da tese de repercussão geral, fixado que eu acabei de mencionar, para as ações penais. E, portanto, foi reconhecido a repercussão geral. Isso aqui, relator Dias Toffoli, no dia 7 de dezembro. Logo, se até então esta Corte vinha admitindo a gravação ambiental na seara eleitoral, com suporte nos precedentes do STF, mais ainda deve ser reforçado tal entendimento face ao reconhecimento da repercussão geral em relação ao tema eleitoral. Isso porque, prevalecendo o entendimento do STF em matéria penal para a seara eleitoral, é o que vai ser discutido, resguarda-se o interesse público por não ceifar prematuramente o curso de um processo de tamanha importância. Com tais considerações em consonância com a douta Procuradoria Eleitoral, rejeito o preliminar. É como voto, senhor presidente. Como os pares também estão anuindo, eu vou colher o voto. Doutor Antônio Peleja. O relator. Desembargador Pedro Sakamoto. Eu acompanho o relator. Doutor José Antônio Bezerra Filho. Também acompanho. Doutor Jacques Francisco. Eu gostaria de perguntar ao eminente relator se foi possível, nessa gravação, identificar quem foi a pessoa que gravou, muito embora tenha dito aí no relatório que tinha 15 pessoas. 15 e 16, essa defesa diz. 15, né? Foi possível identificar? Não. Porque eu tenho um julgado até do STF, o entendimento dele, excelência, é que se não foi possível identificar quem gravou, fez a gravação ambiental, essa prova é tida como ilícita. Eles não têm aceitado esse tipo de situação. Então, se não foi possível identificar quem foi o autor da gravação, eu divirjo do eminente, peço vênia ao eminente relator para divergir dele com relação à licitude dessa prova. Com base no outro entendimento do Supremo Tribunal Federal, se não havendo a identificação do autor da gravação, do sujeito que gravou, seria desprezado. Isso. Doutor Ricardo Gomes. Senhor presidente, eu vou pedir vênia à divergência, mas destacaria o interesse público aí por se tratar de matéria eleitoral.
parece que está caracterizado o ambiente público. Sim. Mas se não fosse só esse aspecto, eu entendo, já me manifestei isso em outras ocasiões, que em matéria eleitoral o cuidado deve ser redobrado com aquele que é o candidato. Porque ele não está tratando apenas do interesse dele individual de se candidatar, e sim de toda uma coletividade, de modo que o cuidado deve ser redobrado nessa aquele que pretende exercer um cargo público, e eu penso que a prova acompanha inteiramente o voto do eminente relator para também considerar lícita a gravação. É com o voto, senhor presidente. Eu também estou aderindo ao voto do digno relator. Então, esta terceira, por maioria, rejeitou a ilicitude da gravação ambiental, por maioria. O senhor pode prosseguir agora para a matéria de fundo, que é propriamente o mérito. Obrigado, senhor presidente. De acordo com a petição inicial da AGE, a recorrente, durante a campanha eleitoral de 2016, praticou a conduta de prometer doação de casas populares a eleitores de Guarantã do Norte em troca de voto, a violar a norma do artigo 41A da Lei 9.504/97. De início, as investigações começaram após auto de prisão em flagrante lavrado em 19 de setembro de 2016, quando foram presos Rony Clésio de Lima da Silva, Sandro Lúcio de Oliveira e Valdeir Pereira dos Santos por arrombar uma residência localizada na rua São Pedro, bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte. Ouvidos na delegacia de polícia da cidade, eles afirmaram que invadiram a casa seguindo orientação da candidata Edileuza para que buscassem algum documento referente ao imóvel e entregassem à recorrente para que ela providenciasse a doação da casa. Posteriormente, em 21 de setembro de 2016, na sede da Promotoria Eleitoral, foi lavrado um termo de reunião no qual os suspeitos Rony Clésio e Sandro Lúcio, além da então prefeita municipal, senhora Sandra Martins, ratificaram os depoimentos prestados na delegacia e confirmaram que a recorrente prometeu a Rony Clésio a doação de uma casa no bairro Santa Marta. Na oportunidade, o suspeito Sandro Lúcio afirmou, inclusive, que sua avó, a dona Cleide, já havia ganhado uma casa da candidata Edileuza Oliveira Ribeiro. Também, segundo o exordial, a candidata à reeleição, Edileuza Oliveira Ribeiro, promoveu uma série de, entre aspas, fichamentos de cidadãos de Guarantã do Norte para a doação de casas populares a pessoas de baixa renda, ao se aproveitar de um programa social da Prefeitura, no qual o Executivo Municipal, após certo tempo, deixou de realizar um controle efetivo sobre a emissão na posse de tais residências. E ainda, também segundo a petição inicial da presente AGE, o Ministério Público Eleitoral teve acesso a um arquivo de áudio, gravação de um evento público realizado numa igreja evangélica de Guarantã do Norte, ocorrido às vésperas do pleito 2016, no qual a candidata Edileuza fez campanha eleitoral, pediu votos para si e prometeu aos presentes a doação de casas populares. Em linhas gerais, são esses os fatos sobre os quais houve produção probatória e discussão entre as partes, autor e ré, da presente investigação judicial eleitoral. Quais sejam, para resumo, invasão de uma residência por terceiras pessoas, supostamente a mão da representada. B. Doação de uma casa pela representada senhora Cleide, vó da pessoa presa em flagrante, Sandro Lúcio de Oliveira. C. Fichamento de pessoas para recebimento de casa em troca de voto, feito pela representada. E D. Promessa de doação de casa em troca de voto, realizado no interior de uma igreja evangélica pela representada. Eu vou analisando tópico por tópico para poder até possibilitar a ampla defesa. Da invasão da residência. Inicialmente, enfrenta a questão do depoimento de Rony Clésio e Sandro Lúcio. Consignam que, perante a autoridade policial, os então presos Rony Clésio e Sandro Lúcio atribuíram as suas condutas às autorizações tanto da prefeita Sandra Martins quanto da representada e recorrente Edileuza Ribeiro. Já quando da lavratura de termo de reunião, intitulado como acareação, sem a presença da vereadora, os detentos isentaram a prefeita Sandra Martins, porém, continuaram a responsabilizar a representada recorrente como sendo a pessoa que os orientou. Pontuou que o Ministério Público Eleitoral fez menção a um termo de audiência de custódia, no qual os detentos teriam reafirmado as declarações que responsabilizaram a representada.
Contudo, não consta dos autos o teor da declaração por eles prestada na mencionada audiência de custódia. O Ministério Público fez essa alegação, mas não trouxe ao processo o teor desse eventual depoimento. Não que não tivesse existido, só não consta dos autos. Quando isso foi oitivo em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ambos os depoentes afirmaram que a candidata Edileuza não prometeu nada a eles durante a campanha e que ninguém tinha os orientado a invadir a residência no bairro Santa Marta, e que a candidata Edileuza sequer chegou a pedir apoio político dos depoentes. Conclui-se que há uma evidente contradição entre o que as duas testemunhas disseram quando foram presas, no dia 19 de setembro de 2016, e em relação ao que afirmaram perante o juízo da 44ª Zona Eleitoral, dia 17 de outubro de 2016. Havendo contradição entre o quanto dito na fase de investigação e na esfera judicial, há de se dar prioridade a essa última manifestação, eis que é efetuada sob o crivo do amplo contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido, trago o precedente, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, depoimentos prestados na fase inquisitorial não constituem prova suficiente para ensejar a condenação pela prática de captação ilícita do sufrágio, artigo 41 da Lei 9.597, eis que produzido de forma unilateral e sem observância do contraditório da ampla defesa. Aqui está precedente do ministro João Otávio Noronha e também do ministro Marcelo Ribeiro. Mas, e aqui acho que fundamental para isso, se tratando de captação de sufrágio, mesmo que as testemunhas tivessem mantido o depoimento perante o juiz de primeiro grau, convém ressaltar que há necessidade de que a conduta praticada pelo representado seja ao menos caracterizada por um especial fim de agir. Em outras palavras, é preciso que fique indene de dúvidas que o ato praticado pela representada ocorreu com a intenção de obter votos. A propósito, transcreve a literalidade do dispositivo legal e aqui, essa parte constitui o candidato doável oferecer com o fim de obter o voto, bem ou vantagem. Não me parece, da análise dos autos, que eventual orientação e autorização por parte da representada, se existente, tinha por finalidade convencer os detentos a votarem nela. Não há nada no processo que permita chegar a tal conclusão. De qualquer forma, Rony Clésio e Sandro Lúcio não se mostraram confiáveis em suas conflitantes e confusas versões. Nesse ponto específico, não há que se falar em prova de campo de voto por parte do recorrente. Parece que foge um pouco à realidade uma candidata orientar um preso para que ele invada uma casa, pegue documento e depois vou doar. O risco, assim, parece que é meio tetelatológico. Por isso que eu faço essa ressalva, fiz essa ressalva aqui. Da doação de imóvel pela representada Cleide Maria Carvalho da Silva, dona Cleide. Acerca da doação que teria sido efetuada pela candidata Edileuza, a senhora Cleide, a avó da testemunha Sandro Lúcio, as provas colhidas também não ultrapassaram o campo da dúvida. Em juízo, a testemunha Sandro Lúcio, neto da dona Cleide, se retratou e afirmou que a residência onde vive a sua avó não foi objeto de doação gratuita por parte da recorrente. Segundo o trecho da sentença, tal declaração não teria o condão de contradizer o fato de que a candidata doou outra residência à senhora Cleide no bairro Santa Marta. Ocorre que, com compulsão dos autos, não há nenhuma prova desta suposta outra doação que teria sido efetuada pela candidata. Isso porque a própria Cleide Maria Carvalho da Silva, a dona Cleide, ao ser ouvida em juízo, negou peremptoriamente que tem recebido uma casa ou promessa de doação da casa em qualquer bairro que seja por parte representada. Nesse ponto, o juiz foi extremamente minucioso na oitiva da dona Cleide, perguntou por mais uma vez e ela, de forma bastante categórica, disse que não recebeu nenhuma casa da representada. Então, não há prova de que ela tenha recebido em qualquer lugar. Do fichamento de eleitores para a doação de casas. Sobre o suposto fichamento de pessoas na cidade para a doação de casas populares, efetuado pela representada a partir de um programa social da Prefeitura Municipal, nada nesse sentido foi provado nos autos, tanto que a sentença ora guerreada sequer menciona essa acusação inicial. Consigno que a testemunha Sandra Martins, prefeita à época dos fatos, aventou tal possibilidade de seu depoimento, mas repassou à testemunha Ronaldo Picoloto, que é candidato a vereador, conforme o próprio Ministério Público Eleitoral afirmou, o ônus probatório. Ela disse, olha, ela estava fazendo esse fichamento, mas quem consegue provar é o Ronaldo Picoloto.
Essa testemunha, por sua vez, disse que não viu ninguém preenchendo as fichas. Contudo, por sua vez, afirmou em juízo que a sua empregada e a mãe dela teriam preenchido tais fichas. E o juízo, de forma diligente, atendendo à defesa, ouviu tais pessoas como testemunhas referidas. Ouvidas tais pessoas, Eliane Gonçalves Marques e Francisco Correia Gonçalves, elas negaram que tivessem preenchido tais fichas, bem como negaram saber quem as tivesse preenchido. E, por fim, do pedido de voto mediante a promessa de doação de casa, gravação ambiental. Então, até agora, por mais que tenha disso, eu não consegui provas contundentes da guarida da pretensão ministerial. Do último ponto, do pedido de voto mediante a promessa de doação de casas, gravação ambiental. Por fim, chega-se ao enfrentamento do ponto fulcral para o deslinde desse recurso eleitoral, qual seja a análise e valoração do arquivo de áudio, gravação de folhas 61. Tal meio de prova, trazidos esses autos, revela-se, sem sombra de dúvida, uma prova cabal, robusta, incontesta e contundente de que Edileuza Oliveira Ribeiro, candidata à reeleição ao cargo de vereador em Guarantã do Norte, eleição de 2016, praticou captação ilícita de sufrágio durante o período de campanha eleitoral. Lembre-se que o parágrafo 1º do artigo 41A da Lei das Eleições prescreve que, para caracterização a evidência de dolo consistente no especial fim de agir. Não obstante a dicção legal, há de ser ressaltado, permita-me ler que eu acabei lendo de forma confusa. Lembre-se que o parágrafo 1º do artigo 41 prescreve que, para a caracterização da captação ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência de dolo consistente no especial fim de agir. Não obstante, digo eu, a dicção legal, há de ser ressaltado que, no contexto de sua fala, devidamente gravada, houve sim um pedido explícito de votos. Lembro também que, em nenhum momento do processo, a candidata Edileuza Ribeiro negou que a voz ouvida na gravação de folha 61 fosse dela. Daí, doutor Jacques, por isso que eu acho que fica até inibido a pertinente observação feita por Vossa Excelência sobre o presidente do STF, porque, na verdade, ninguém inquinou de ilegalidade, ninguém duvidou da autenticidade da gravação. Não se questionou a idoneidade da gravação e de que ela não tenha existido. Exatamente, então não se questionou a integridade e idoneidade. Por isso que eu relevei aquela questão, muito bem pontuado por Vossa Excelência. Da oitiva do arquivo de áudio, extrai-se as seguintes palavras dirigidas pela candidata aos presentes no evento de uma igreja evangélica da cidade. Eu vou pedir, venha e vou ler toda a parte, inclusive a parte que não está negritada. Por essa reunião aqui, pode ter certeza que a gente nunca vai esquecer disso aí. Quero agradecer ao pastor José, também fez uma reunião para nós aqui. Sou presidente do meu partido, isso é a candidata. E também sou presidente até 2018. Isso me fortalece, pastor. Para vocês terem uma ideia, eu ajudei a trazer UPA, 1.300.000 para a UPA, 250.000 para o hospital. Já fez a licitação para comprar o berçário, comprar a incubadora. A gente trouxe a farinheira, hoje chegou o caminhão, a gente entregou esse asfalto que está aí. Até aqui tudo bem. Discurso político normal, embora no espaço de uma igreja. Mas o discurso em si não se trata de captação indevida. Eu prometi, aí vem, eu prometi e eu tenho 250 casas. Conseguimos graças a deputado Bezerra, terminou as casas. E eu só dei o telefone, falei, deputado, eu preciso de 100 casas. Ele falou para mim, o ministro vai te ligar. A assessoria do ministro me ligou e falou assim, presidente, o deputado Carlos Bezerra mandou um ofício pedindo 100 casas, mas o ministro achou pouca 100 casas. Então aqui ela está valorizando um pouco o trabalho dela. Aí a parte importante, e eu tenho 250 casas para contemplar primeiro nossos irmãos. E depois que a Bíblia diz, primeiro dai o café e depois o descanso. E se vocês tiverem necessidade, depois da campanha, a gente está fazendo a inscrição. Comecei a fazer a inscrição, mas com medo da justiça eleitoral parei. Aqui eu vou fazer uma parte que a promotora de justiça do primeiro grau fez um aporte bem interessante em suas alegações finais, de que essa parte em que ela disse que estava fazendo inscrições e parou,
Se ela estava com medo, porque era ilegal. E isso há uma conexão com aquele fichamento dito pela então prefeita. Embora eu tenha afastado, que não houve a prova do fichamento, não houve nenhum fichamento nos autos, mas há uma sintonia, né? Comecei a fazer a inscrição, mas com medo da justiça eleitoral, parei. Bem, primeiro a justiça eleitoral está botando medo, né? Mas a gente já tem aí umas 180 casas disponíveis para ajudar os nossos amigos. E a casa é mais grande agora, é maior. Uma casa de 3 quartos, uma sala, uma cozinha, tem janela, tem caixa, tem água. Então, uma casa bem boazinha. Por isso eu venho aqui, pastor, pedir o apoio de vocês. Está faltando 20 dias para a eleição. E se vocês acham que eu sou merecedora do apoio de vocês, eu preciso desse apoio. Preciso da compreensão. Sem um voto a gente não faz nada. Meu povo é o mais forte de Guarantã do Norte, porque tem meu Deus e tem meus amigos que acreditam na gente. E ele fez um compromisso, deu 2 secretárias para nós, para o nosso grupo. Uma que pediu foi a ação social, enfim. Eu queria mesmo pedir o apoio de vocês, a oração, vocês podem ter certeza que eu vou fazer muito, mas porque eu vou ter condição. E aqui eu transcrevo. E ao finalizar a sua fala, ao efetuar os agradecimentos, disse: preciso do apoio de vocês e o voto, para que dia 2 de outubro a gente venha fazer uma grande corrente de oração, agradecer a Deus pela vitória. Aqui está 14 minutos e 9 segundos, a 14 minutos e 30 segundos. E ainda, ora a Deus e vote 35678. Aperte no botão verdinho, você vai ver uma irmã gordinha, bonitinha e com muita coragem para ajudar o meu povo. Muito obrigado, irmão. Isso aqui foi a parte final dele. Então, literalmente, ela pediu voto naquele contexto. Infelizmente, esse país ainda convive com práticas eleitorais abjetas e repugnantes, como aquela descrita no evento acima transcrito. O toma lá da cá, a mercância do sufrágio em troca de benesses econômicos, revela uma promiscuidade dentro do sistema político e de representação popular, com quantos candidatos usam e abusam da gritante desigualdade de renda e patrimônio da situação econômica de pessoas carentes para lhes prometer mundos e fundos em troca de seus votos. Ressalte-se a gravidade da conduta praticada, pois a candidata Edileuza Ribeiro fez a promessa ilegal de doação de casas populares no ambiente em que ela sequer poderia fazer campanha eleitoral, qual seja uma igreja, conforme proíbe o artigo 37, caput combinado com o artigo 39, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei das Eleições de 9504, 97. Chegou a identificar, isso é importante, o número de casas que seriam doadas, inclusive prometendo que as inscrições seriam reabertas após as eleições, priorizando-se primeiro os irmãos de fé. E mais ainda, como argumento de convencimento e persuasão, chegou a descrever a quantidade de cômodos da casa como um verdadeiro vendedor, que quer convencer alguém, o eleitor, que o produto que ele, no caso a candidata, tem a oferecer, no caso a casa, é de boa qualidade. Uma verdadeira promessa de compra e venda de votos que tem e deve ser reprimido com todo rigor. A gravação ambiental acima descrita é elemento de prova segura a demonstrar que a recorrente prometeu benesses e ofereceu vantagem ao eleitor do Guarantã do Norte, com o objetivo de angariar votos, restando configurada a captação ilícita de sufrágio nos termos do artigo 41 da Lei das Eleições. Anoto que no termo da jurisprudência uníssona, na captação ilícita de sufrágio não se exige a potencialidade da conduta lesiva do candidato, capaz de desequilibrar o pleito eleitoral, uma vez que o bem tutelado pela norma é a livre vontade do eleitor. Nesse sentido, eu trago aqui os precedentes que peço vênia para não ler, esse que de público conhecimento. Ademais, como corolário e consequência da conduta praticada pelo recorrente, a sentença condenou ao pagamento de multa eleitoral no valor de 20 mil FIIs, quantia que entendo condizente com a gravidade do ilícito perpetrado. Pondero, doutor Peleja, aqui pela discussão de ontem, que adoto como paradigma o precedente do TSE da lavra do ministro Henrique Neves, na representação aqui mencionada, segundo o qual o cálculo da multa deve ser levado em consideração a circunstâncias fáticas do caso concreto, B, gravidade da conduta, C, repercussão que o fato atingiu e D, capacidade econômica do infrator. Nesse sentido, observe que as circunstâncias fáticas autorizam um valor acima do mínimo legal. Isso porque a captação ilícita de sufrágio se deu no interior de um templo religioso, após as pessoas terem sido convidadas para tal evento, aproveitando, portanto, da influência da religião no eleitorado-alvo. Até uma tese muito interessante, que é a questão do abuso do poder religioso, que tem sido discutido no campo doutrinário, que eu não vou enveredar
Eles caminham aqui, mas faço essa ressalva. Desse mesmo fato, decorre a gravidade da conduta do representado, ou seja, valer-se da boa-fé ou simplesmente da fé dos eleitores. Embora conste dos autos em um ou outro depoimento que foi grande repercussão da conduta representada, forçoso a reconhecer que não existem elementos objetivos, claros e seguros para se aquilatar a repercussão da conduta da representada, assim digo, em toda a cidade. E, por fim, não existem nos autos elementos aptos a aferir a capacidade econômica do infrator no caso representada. Dito isso, tenho que o valor da multa há de ser fixado para além de um patamar mínimo, situando-se em um meio termo entre o mínimo e o máximo legal. Embora o juiz atual não tenha estabelecido os critérios pelos quais chegou ao valor fixado, tenho que os motivos acima expendidos justificam o valor fixado pelo magistrado. Poderia até ser aumentado, mas em função da reforma impede, né? Fica por isso mesmo. Eis que situou-se um meio termo, motivo pelo qual mantenho a multa na forma como fixado na sentença, tal seja, 20 mil FIIs, equivalente a R$ 20.232. Da destinação dos votos, essa aqui é o que justifica o advogado, doutor Lauro, está na assistente do PSD, a ingressão do assistente simples. Por último, é de se reconhecer também acertada a adesão constante na sentença, item E de folha 181, no sentido de determinar a nova totalização dos votos das eleições proporcionais vereador do município de Guarantã do Norte, desconsiderando-se os votos dados à hora recorrente. É sabido que os parágrafos 3º e 4º do artigo 175 do Código Eleitoral devem ser interpretados sistematicamente com as normas previstas no artigo 222 e 237 também do Código Eleitoral. E, nesse sentido, o Ministério diferenciar duas situações distintas. A. Cassação superveniente do registro de candidatura em razão de inelegibilidade superveniente ou ausência de condição de elegibilidade, cancelamento do registro após as eleições, coincide a regra do parágrafo 4º do artigo 75 do Código Eleitoral, ou seja, não são anulados os votos dados ao candidato, cassados sendo tais votos contados para o partido pelo qual concorreu. É chamado o princípio do aproveitamento do voto. Aqui, a eleição ela parte sem qualquer mácula, apenas uma disputa judicial se o candidato pode não ser, concorrer. Ele concorre sobre risco e conta. Mas houve uma autorização em primeiro grau, mas não houve aqui nenhuma mácula financeira, ou do abuso de poder, ou captação, né? Não houve uma mácula no processo eleitoral em si. E B, a cassação do mandato em razão de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio atribuídos ao candidato, caso em que ocorrerá anulação in totum dos votos a eles dados na forma dos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral. Conclui-se, por certo, que o princípio do aproveitamento do voto não incide quando ocorre violação da liberdade de escolha do eleitor, atingido por consequência a normalidade e a lisura das eleições. Evidente que não podem ser admitidos como válidos os votos obtidos de forma não permitida pela lei eleitoral via captação ilícita e abuso do poder econômico ou político. Se os votos foram obtidos mediante emprego de fraude, falsidade ou coação, não há como permitir que eles sejam aproveitados pelo partido ou coligação. Em suma, se a captação do sufrágio se deu de forma ilícita em prol da candidata Edileuza, também foi ilícita a captação dos mesmos votos a favor do partido recorrente. Pensamento contrário da Tavênia contradiz o ideal de justiça, pois beneficia, com a manutenção da vaga no parlamento, o partido ou coligação integrado pelo praticante da compra de votos ou do abuso de poder, ou seja, benefício infrator. Não se pode premiar o partido ou coligação que alinhe em seus quadros praticante graves transgressões às normas eleitorais. Correto, pois, é promover a anulação total dos votos, ensejando novos cálculos para a redefinição dos quocientes partidários e eleitoral. Enfim, a norma do parágrafo 4º do artigo 175 do Código Eleitoral refere-se unicamente às nulidades mencionadas no próprio artigo 175, a saber, cancelamento de registro por inelegibilidade ou ausência de condição de elegibilidade. Aqui traga a doutrina de Marlon Reis, Direito Eleitoral Brasileiro. No mesmo sentido, a doutrina de Chaim, Liberato e Rodrigues. Eles dizem, peço vênia para ler, outra relevante hipótese de nulidade de votos é aquela prevista no artigo 222 do Código Eleitoral, segundo o qual é também anulável a votação quando viciado de falsidade, fraude, coação, os e-mails de que trata o artigo 237 e o emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. Trata-se, portanto, de situação no qual houve vício no processo de formação da vontade do eleitor
e por isso certamente entende o legislador ser, em princípio, o voto que foi dado, imprestável. Aqui não há discussão, isso é importante, sobre a possibilidade de aplicação do voto para a legenda, isto é, para o partido de coligação. Primeiramente, por ausência expressa de autorização legal, depois porque, ao contrário do que pode ocorrer no artigo 175, parágrafo 4º, não há boa-fé a ser protegido. Na mesma linha da doutrina citada, tem-se o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, que peço menos para ler apenas parte, né? Na parte negritada. Na situação dos autos, os votos foram obtidos com captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico e violando a liberdade de escolha do eleitor, ocasionando a cassação do diploma, o que determina a não computação dos votos obtidos ilicitamente pelo candidato ao partido de coligação. Isso posto que o princípio do aproveitamento do voto, adotado pelo artigo 175, deve ser correlacionado com a da normalidade e ilusão das eleições, não podendo ser utilizado contra os fatos que maculam a livre manifestação do eleitor. Finalizando, senhor presidente, por todo esforço, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso eleitoral e mantenho a sentença proferida pelo juízo da 44ª Zona Eleitoral, que determinou a cassação do diploma eleitoral de Edileuza Oliveira Ribeiro, bem como declarou a inelegível por 8 anos, a contar da data do pleito eleitoral, e impôs-lhe multa de 20 mil FIIs aí, com aquela adequação. E ainda determinou outras providências, que é a questão da contagem dos votos. Oficie-se ao cartório da 44ª Zona Eleitoral, dando conta do inteiro da decisão diante do esgotamento da instância ordinária. E aqui, ainda que o juiz de primeiro grau já tenha dito, eu faço questão de colocar esse parágrafo, porque, embora eu tenha afastado os 3 pontos iniciais, o Ministério Público Eleitoral, no primeiro grau, protestou de forma veemente, trazendo os dados que, possivelmente, as testemunhas poderiam ter sido aliciadas. Mas, como não foi possível apreciar nisso aqui, eu estou destacando aquilo que o juiz já tinha destacado, que é, considerando que o Ministério Público Eleitoral, quando da apresentação das alegações finais, afirmou que as testemunhas Rony Clésio de Lima da Silva e Sandro Lúcio de Oliveira estiveram na parte da manhã, no dia em que foram ouvidos em juízo no escritório de advocacia da representada, isso é em 19 de outubro de 2016, bem como que no intervalo de uma audiência criminal ocorrida em 17 de outubro, tais testemunhas teriam conversado entre si e que antes mesmo de se iniciar a mencionada audiência, as testemunhas teriam sido, entre as orientadas por parentes da advogada representada no interior do fórum, extrai-se cópia desses autos e encaminha para o Ministério Público Eleitoral perante a comarca de Guarantã do Norte, para a apuração em tese das condutas delituosas previstas no artigo 342, falso testemunho, e 347, fraude processual, ambos do Código Penal. É como voto, senhor presidente. Doutor Antônio Peleja. Adiro integralmente ao voto. Desembargador Pedro Sakamoto. Senhor presidente, eu peço venha ao doutor relator para subscrever na íntegra o seu voto, o seu brilhante voto. Doutor Antônio Bezerra. Também acompanho integralmente o relator. Doutor Jackson. Com o relator. Doutor Ricardo. Presidente, eu quero desde já dizer que eu acompanho integralmente o bem fundamentado voto do eminente relator, e só queria destacar que me chamou a atenção o fato de que, aparentemente, a recorrente ela havia desistido da sua intenção de captar ilícito, né? Captar voto ilicitamente, no momento que ela diz o seguinte: olha, comecei a fazer as inscrições e parei com medo da Justiça Eleitoral, né? Mas no decorrer da fala do áudio, ficou claro que ela disse isso até com o intuito de disfarçar a sua intenção real, mas que a promessa, e ela é suficiente para caracterizar o ilícito do 41A, ela ocorreu de fato a ponto dela, mais adiante na transcrição do áudio, ela destacar que já temos aí 180 casas disponíveis, né? Conto com o seu voto. De modo que eu não tenho assim nenhuma dúvida, nós todos sabemos que compomos a Justiça Eleitoral, os advogados também que militam na área sabem que para que ocorra a cassação pela compra de votos, é necessário estar presente todos os requisitos que a lei
impõe. Mas nesse caso, ficou assim indene de dúvidas, de que os requisitos estão totalmente preenchidos e inclusive, adiro o pensamento de Vossa Excelência no que diz respeito às consequências, ou seja, a anulação dos votos obtidos ilicitamente. E eu não poderia aqui deixar de parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pelo brilhante voto e dizer que eu acompanho integralmente. Eu também adiro e com meus aplausos ao digno relator que analisou o fato com aprofundamento e de acordo em consonância com o sistema legal. Proclamo o resultado. Eu queria só fazer uma pontuação, porque da fala dela eu fiquei preocupado, né? É óbvio que ela diz o seguinte, que eu tenho as casas para contemplar primeiro nossos irmãos. Então, assim, eu fiquei preocupado com o desvirtuamento de um programa social para contemplar determinado credo. Nós sabemos que a liberdade religiosa é o direito humano de primeira dimensão. Foi o primeiro direito assegurado depois de lutas, mortes, assassinatos árduos. Tá? Então, assim, é bastante preocupante. É óbvio que pode ter sido uma promessa de campanha, mas o desvirtuamento, o possível desvirtuamento de programa social para atender determinado credo. Claro. Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de interesse recursal e ilegalidade e ilicitude do termo de oitiva prévia realizada na promotoria eleitoral. E, por maioria, rejeitou a da ilegalidade e ilicitude da gravação ambiental. E, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Concluída o processo judicial, passo agora à pauta do processo administrativo. E, no primeiro momento, já transfiro a presidência ao colega desembargador Pedro Sakamoto. Obrigado, senhor presidente. Anuncio, então, o julgamento do recurso administrativo, requerimento de licença para acompanhamento de cônjuge, recorrente Maria Aparecida Vilela Bueno, e recorrido o presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, de minha relatoria. Eminentes pares, trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora Maria Aparecida Vilela Bueno, ocupante do cargo efetivo de técnico judiciário do quadro de pessoal deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em Cuiabá, contra ato do então presidente desse sodalício. Afirma a recorrente que a decisão atacada desde todas das decisões anteriores desse tribunal sobre o mesmo tema, enumerando as licenças anteriormente deferidas sobre o mesmo suporte fático e jurídico de seu pedido. Invoca o artigo 84 da Lei 8.112/90 para interpretá-lo como a integração das normas relativas à proteção da família, que tem especial proteção do Estado, conforme artigo 226 e 227 da Constituição Federal, sendo este o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, apesar de a decisão impugnada ter feito constar que, nos casos do proibimento originário, o fracionamento da família é voluntário, inexistindo interesse da administração, não há no texto do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112/90, alusão à conveniência e oportunidade da administração como requisito para a concessão da licença. Sustenta a recorrente que as decisões anteriores deste órgão consignaram que, por deslocamento do cônjuge, deve-se entender qualquer mudança para outro ponto do território, inexistindo na lei condições que limitem as hipóteses de acompanhamento do cônjuge, não cabendo sopesar conveniência e oportunidade para fins de deferimento. Requeriu tutela recursal urgente para fins de concessão do acompanhamento pretendido até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relatório. Acho que aqui não há
parecer ministerial. Voto. O recurso é tempestivo, conforme certidão de folhas. Conforme relatado, trata-se de recurso administrativo interposto pela servidora Maria Aparecida Vilela Bueno, ocupando o cargo efetivo de técnico judiciário do quadro de pessoal deste Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, contra ato do então presidente desse sodalício. A recorrente afirma que a decisão atacada de todas as decisões anteriores desse tribunal sobre o mesmo tema, ocasião em que enumera as licenças anteriores deferidas sobre o mesmo suporte fático e jurídico de seu pedido. Invoca o artigo 84 da Lei 8.112/90 para interpretá-lo com a integração das normas relativas à proteção da família, que tem especial proteção do Estado, conforme o artigo 226 e 227 da Constituição Federal, sendo esse o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O caso subexame cinge ao fato de que o esposo da recorrente, senhor Divino Reis Pinto, então ocupante do cargo de técnico judiciário, Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, após a aprovação em concurso público em cargo inacumulável como analista do Ministério Público da União, requereu voluntariamente sua exoneração daquele cargo para tomar posse no Ministério Público da União, com lotação em Brasília, Distrito Federal. Como se vê, o alegado fracionamento familiar não se deu por ato da administração deste tribunal, mas sim por vontade própria do marido da recorrente, sem amparo, portanto, no artigo 84 da Lei 8.112/90, posto que a licença por afastamento de cônjuge só gera direito subjetivo quando configurado o requisito do deslocamento, tal como se infere da leitura do referido dispositivo legal assim redigido. Transcrevo, então, o artigo 84, que vou ler apenas a parte negritada, que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício do mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. É quando, então, se concede a licença para o servidor para acompanhar o cônjuge. Ademais, ressalta-se que, no vertente caso, tratando-se de provimento originário do cônjuge da impetrante, não estando, portanto, satisfeitas as condições para o deferimento da licença nos modos pleiteados, conforme se depreende das disposições contidas no artigo 84 da Lei 8.112, acima reproduzida. Oportuno pontuar que o presente caso foi objeto de análise em sede de mandado de segurança nesse tribunal, da relatoria do então desembargador Luiz Ferreira da Silva, cujos argumentos foram os seguintes: não se ignora que o Estado confere à família uma especial proteção, por entender que esta é indiscutivelmente a base da sociedade, nos termos do que preceitua o caput do artigo 226 da Constituição Federal de 88, que constitui o princípio da proteção familiar. Entretanto, no caso de provimento originário, a incidência dessa proteção deverá ser afastada, visto que, em primeiro lugar, os próprios familiares devem zelar pela preservação da sua unidade, pois o Estado nada poderá fazer, uma vez que os próprios integrantes agiram de forma voluntária ao seu desmembramento familiar. Assim, por se tratar de provimento originário em cargo público, não se vislumbra o preenchimento pela impetrante do requisito de deslocamento previsto pela norma de regência, inexistindo, por consequência, direito à concessão da pretendida licença no exercício provisório. Prossigo. A propósito, esse tribunal denegou a segurança à unanimidade em sessão realizada em 28 de julho de 2016, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos, que eu transcrevo o voto e vou poupar da leitura. Só vou ler aqui a parte negritada. A concessão de licença para acompanhar cônjuge com o deferimento do exercício provisório, nos termos do artigo 84, parágrafo 2º da Lei 8.112/90, pressupõe não apenas a condição de servidor público do requerente, mas o deslocamento de consórcio também servidor. Isso não ocorre nos casos em que há provimento originário do cargo,
público pelo cônjuge ou companheiro em localidade diversa, pois a qualidade de servidor apenas se verifica com a posse, estando ausente o requisito do deslocamento. Precedente, recurso de mandado de segurança 37.330, de relator do ministro Teori Zavascki, publicado no dia 17 de nove de 2012. E prossigo. Trago aqui outros precedentes e prossigo. Quanto ao pedido de tutela, é importante observar que a servidora ingressou com pedido administrativo nesse tribunal, o PAE 1508-2016, requerendo remoção para Brasília por motivo de tratamento da própria saúde, o que foi deferido, estando lotada no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Aqui é só para ter a compreensão, ela já está lotada lá em Brasília, por remoção aqui. Então, nenhum prejuízo aqui ocorre, porque ela continua lá lotada no TRE de Brasília, né, onde o marido dela passou no concurso e tomou posse lá. De modo que, por esses fundamentos, estou negando provimento ao recurso para manter intacta a decisão presidencial que indeferiu o pedido de licença para acompanhar, então, o cônjuge formulado pela referida servidora. É como estou votando. Eu colho, então, o voto do doutor Antônio Bezerra Filho. Uma dúvida somente, senhor relator. Com relação a isso, nesse pedido, o ônus ficaria a cargo de quem? Do Tribunal de Mato Grosso ou de Brasília? Nesse caso, aí a questão nós continuamos com esse encargo, ela está lá, né? E não tem, porque ela pediu remoção para lá. Perfeito. E foi deferido. Tá claro. Acompanho o relator. Doutor Jackson. Acompanho o relator. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho, Vossa Excelência. Doutor Paulo César. Integralmente com o relator. Doutor Antônio Veloso, beleza? Com o relator. Aí eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do relator. Devolvo, então, a presidência ao desembargador Márcio Vidal. Eu agradeço. Coloco em análise deste pleno o processo seguinte, administrativo, que é PJE 06000444, de 62 do corrente ano. O assunto aqui é resolução que institui honrarias a serem otorgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Este nasceu de uma proposição da Diretoria Geral e eu encaminhei aos senhores uma minuta dessa resolução. Eu apenas faço consignar em voto que outorga de medalhas e outras honrarias às pessoas que tenham contribuído para elevar o nome de qualquer instituição, constitui medida de justiça e reconhecimento do empenho de desprendimento do homenageado. Na verdade, essa aqui é uma matéria que, embora já tenha 85 anos essa instituição, é pela primeira vez que está se propondo essa categoria de outorga e reconhecimento àquelas pessoas que dedicaram a essa instituição, na verdade ajudaram a escrever, né, a história dessa instituição. A exemplo de que sucedem tantas outras, foi por essa razão que está sendo proposta, e a presidência encaminhou, portanto, essa minuta resolução. Os senhores tomaram conhecimento, todos estão de acordo com a resolução, com a proposição e a resolução. Então, o tribunal resolve, através dos seus membros, por unanimidade, aprovar o normativo que institui honrarias a serem otorgadas pelo tribunal. Não havendo nenhuma matéria, eu agradeço o trabalho, a participação de todos e informando que na segunda-feira nós teremos a sessão extraordinária, na segunda e terça-feira, encerrando, portanto, esse ciclo deste ano. Meu muito obrigado a todos.